O Botafogo merece estar na liderança do Power Ranking no pré-jogo, na quarta semana que a gente faz o levantamento? Perdeu na Sul-Americana para o Defensa e Justiça e foi eliminado, e perdeu o clássico para o Flamengo em casa. Vinha de 19 jogos de vencibilidade e agora 2 derrotas seguidas. Será que mantém a liderança? Power Ranking, é verdade, teve poucas mudanças, mas tem um duelo bem interessante na parte de cima com Botafogo, Palmeiras e Fluminense. Quem que ficou aí em quais colocações no top 3? Te conto a partir de agora aqui no nosso Power Ranking, essa brincadeira que a gente faz semanalmente para avaliar como está o seu time. Os 20 clubes do Brasil da Série A do Campeonato Brasileiro, né, os 20 principais clubes desta temporada do Brasileirão, são avaliados semana a semana e a gente faz a nossa classificação independente da tabela do Brasileiro. Botafogo está na liderança ainda? Quem subiu? Quem desceu? Fica com a gente que eu te conto. Se você acompanha o Power Ranking, você já sabe, a gente começa do último para o primeiro colocado, e o último colocado segue sendo aqui o Coritiba, que agora sim é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Não entrou em campo no final de semana, é verdade, mas aí viu o América Mineiro vencer a sua partida diante do Santos e subir para a 19ª colocação. América Mineiro, Vasco e Coritiba, times que estão brigando lá embaixo, os 3 últimos colocados, inclusive do Campeonato Brasileiro, tem um jogo a menos em relação a outras equipes. Então o Coritiba está a 8 pontos do Bahia, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e tem um confronto direto contra o time baiano, pode diminuir a diferença para 5. Se ganhar do São Paulo no jogo atrasado, pode diminuir a diferença para o Bahia para apenas 2 pontos. Ainda dá para o Coritiba, mas por enquanto é o nosso lanterna. Pior aproveitamento do ano, 36,8% dos pontos. O time que tem o pior ataque com só 42 gols feitos e também o pior saldo de gols aí do nosso Power Ranking, menos 16, além de ter 16 derrotas e 10 vitórias, a maior diferença entre vitórias e derrotas de uma mesma equipe das 20 do Brasileirão. Portanto, o Coritiba é o nosso 20º colocado. Subindo, temos o Santos, que cai uma posição em relação à semana passada. Santos na vice-lanterna aqui do nosso Power Ranking do pré-jogo. Tem o terceiro pior aproveitamento do ano, 39,1% dos pontos conquistados apenas. Tem aí 13 vitórias, 15 empates e 18 derrotas. O Alvinegro Praiano está numa situação bem complicada. Só 2 vitórias nos últimos 21 jogos, 1 vitória nos últimos 8. Então a situação do Santos é muito ruim. Perdeu para o América Mineiro, viu o time do Coelho sair da lanterna e continua na ZR. Por sorte, o Bahia não venceu, não abriu muito para o Santos, né, para a sorte do Santos, mas a situação tá muito complicada para o Alvinegro Praiano. Será que vai cair logo no Brasileirão Rei? Brasileirão que homenageia o Pelé, o maior ídolo da história do futebol e, claro, da história do Santos Futebol Clube. Complicado, preocupante. O América Mineiro, que venceu o Santos, toma a 18ª colocação do time praiano na tabela aqui no Power Ranking do pré-jogo. E aí, é claro, né, teve a derrota na Sul-Americana para o Fortaleza nesse meio tempo, né, nessa semana, entre uma semana e outra, mas vence um adversário direto na luta pelo rebaixamento, contra o rebaixamento, né, e acaba subindo aqui para a 18ª colocação do Power Ranking. Não é mais lanterna do Brasileirão, ultrapassou o Coritiba. Venceu as 2 últimas partidas em casa pelo Brasileirão, né, e deixou a lanterna depois de ficar aí 8 jogos sem vitória. Nos últimos 3 jogos, 2 vitórias, as 2 pelo Brasileiro, e a derrota na Sula. Já estava praticamente eliminado da Sula depois de perder em casa na ida, mas aí consegue 2 vitórias seguidas no Brasileirão, muito importante para o Coelho. Fechando nossa ZR, segue o Cruzeiro. O Cruzeiro que agora anunciou o Zé Ricardo, mas tá com uma cara de que vai brigar contra o rebaixamento, o Cruzeiro, hein? Não vence há 8 jogos, agora chega a 5 empates e 3 derrotas. É o segundo pior aproveitamento do ano. Lembrando que o Cruzeiro foi muito mal também no início da temporada em Campeonato Mineiro e também Copa do Brasil. Só conquistou 38,9% dos pontos, com 10 vitórias, 11 empates e 14 derrotas. O Cruzeiro cai uma posição, vai para a 17ª colocação aqui do nosso Power Ranking. O Bahia também cai uma posição, é o 16º. Tá muito irregular, né, e tem sofrido para vencer. Só tem 2 vitórias nos últimos 13 jogos, só que só tem 2 derrotas também nos últimos 7. É um time que empata demais. E apesar dos empates, está conseguindo se manter fora da ZR. Ultrapassou o Santos a 3 rodadas e está conseguindo se manter fora ali da zona de rebaixamento, mas é forte candidato também nessa briga. O Bahia, que empatou mais uma vez, agora perdeu pontos para o Vasco em casa. E é justamente o Vasco, com esse empate fora contra o Bahia, que sobe uma posição no Power Ranking, vai para 15º lugar.
O Vasco que agora só tem uma derrota nos últimos 5 jogos, né? Perdeu pro Palmeiras naquele jogo que teve o gol anulado do Paulinho, um golaço de fora da área, muita reclamação e para mim bem estranha essa anulação de gol do Paulinho, né? Eu não acho que é outro lance, um lance novo, enfim. Já falei sobre isso. Mas o Vasco tem o quarto pior aproveitamento do ano, só 40,7% dos pontos conquistados, com 12 vitórias, 8 empates e 16 derrotas. Mas está se recuperando. Dos times da zona de rebaixamento, é o que mais mostra que vai conseguir sair, que briga para sair. Está mostrando futebol para isso. E por isso o Vasco, de novo, uma semana a mais, subindo aqui no nosso Power Ranking. Vamos subir um pouco mais. Do 12º ao 14º, nós temos Goiás, Cuiabá e Corinthians. O Goiás subindo uma posição, tomando uma posição do Cuiabá, e o Corinthians ficando na 14ª colocação. Passar rapidamente, o Corinthians está na semifinal da Sul-Americana, mas não merece subir no Power Ranking por conta do desempenho. Era para ter tomado uns 5 do Estudiantes, 4 bolas na trave no tempo regulamentar e mais 2 nas cobranças dos pênaltis. O Corinthians com o Cássio de novo brilhando e a trave brilhando muito, se salvando na Sula e conseguindo a classificação diante do Estudiantes. E no Brasileirão, né, tá ali na parte de baixo, empatou, perdeu pontos em casa contra o rival Palmeiras. É verdade, o Corinthians tem sofrido muito contra o Palmeiras nos últimos anos, mas a situação do Corinthians tá ruim no campeonato, portanto mantém a 14ª colocação. E o Cuiabá cai uma posição em relação ao Goiás, porque o Cuiabá perdeu 4 jogos seguidos, todos por 2-0, todos contra times de parte de cima da tabela, e aí o Cuiabá tá em 10º lugar, né? Se manteve em 10º nessa posição, mas o Cuiabá tava brigando, né, por Libertadores, e aí mostrou que não vai conseguir ficar naquele patamar. O Daverson tava voando, fazendo muitos gols, time muito bom, time do técnico Antônio Oliveira, o português, que voltou ao Cuiabá, né, nessa temporada, mas aí 4 vitórias seguidas, né? 4 derrotas seguidas, aliás, por 2-0. Coloca o Cuiabá mais para baixo. E o Goiás, que querendo ou não, tá pontuando, né? Tá pontuando. Só uma derrota nas últimas 6 partidas. Derrota para o Estudiantes fora de casa. Tem 2 vitórias e 4 empates no período. Mais um empate na conta, mais um empate em casa. Mas o Goiás, querendo ou não, somando seus pontinhos, começando a querer sair ali da briga contra a zona do rebaixamento. O Goiás, então, subindo para a 12ª colocação. Fechar a parte de baixo da tabela, o Furacão perde mais uma posição. Pô, o Furacão tem 6 jogos invicto. Tem 2 vitórias e 4 empates. É verdade, mas o Furacão não convence. Sob o comando do Wesley Carvalho, teve uma oportunidade ótima para se estabilizar de vez, entrar e ficar de vez no G4. 2 jogos em casa contra adversários diretos, Fluminense e Atlético Mineiro. Pegou as reservas do Fluminense, teve um jogador expulso e empatou. Pegou as reservas do Galo, e conseguiu um empate, né? Saiu atrás também, saiu atrás dessa vez, né? Contra o Fluminense saiu na frente, mas teve aí o empate conseguido. Teve outro jogador expulso, o Fernandinho dessa vez, empatou de novo. 2 empates em casa, mais pontos perdidos para o time do Wesley Carvalho, que sofre críticas enormes no Paraná em relação ao seu trabalho, né? Ainda o técnico interino, foi aí prestigiado pelo Matos. O Matos falou que ele é o nome que vai seguir no Atlético, mas o Furacão perde uma colocação. Perdeu a colocação para o Galo é o 10º, mas eu vou fazer o top 10 já, depois do recadinho aqui, rapidinho aqui no nosso vídeo. Agora o recadinho dos nossos parceiros da Formário Compensados, eles que fazem o melhor compensado do Brasil e que atendem diversos eventos esportivos, fazem aquele compensado antiderrapante para colocar em cima do gramado, para o gramado não ter muitos problemas depois para receber as partidas de futebol. Shows que a gente tem nas grandes arenas, eles já prestaram serviço para vários e também cederam compensados para a montagem das arquibancadas móveis da Fórmula 1. Eles atendem a isso, indústria civil, indústria moveleira, indústria náutica. Se você vai fazer sua obra e precisa do melhor compensado do Brasil, você já sabe. Entre em contato aqui com o contato que está na descrição do vídeo, fala que você veio pelo canal Pra Jogo que você vai receber um desconto especial. Combinado? Agora vamos lá para o nosso top 10 do nosso Power Ranking. Como eu havia dito, o 10º colocado do nosso Power Ranking é o Galo. O Galo que está se recuperando na tabela aí do Brasileiro. O time do técnico Luiz Felipe Scolari, que vinha numa sequência de 10 jogos sem vencer, agora só tem uma derrota nos últimos 6 jogos. 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota no período, como eu disse. O Galo que está embalando com o Hulk e com o Paulinho. Paulinho em grande fase, fazendo gol a rodo. Paulinho, que agora é o vice-artilheiro da Libertadores, né? O Galo já caiu e o Cano ultrapassou ele. Mas o Paulinho que começou o ano muito bem e agora volta a ter grandes atuações. E colocando o Galo cada vez mais em cima aqui no nosso Power Ranking, o time mineiro ganha uma posição. O São Paulo perde 2, era o 7º semana passada e agora é o 9º, porque caiu na Copa Sul-Americana, né? Caiu nas quartas para a LDU, venceu em casa por 1-0 após perder por 2-1 fora,
mas aí acabou eliminado nos pênaltis. E o São Paulo não jogou essa rodada do Brasileiro por conta do jogo adiado, né, contra o Coritiba. Então o São Paulo acabou ficando de folga no final de semana, volta, assim como o Coxa, depois da data FIFA. E aí cai 2 posições, porque tem 2 times aí que merecem, né, estar mais acima, que são o Bragantino, o Red Bull Bragantino e o Internacional. O Bragantino mantém a 8ª posição, porque só tem uma derrota nos últimos 9 jogos, aquela goleada para o Bahia. É verdade, está um pouquinho irregular o Braga, tem empatado demais. Mas são 3 vitórias, 5 empates e uma derrota só no período. Lembrando que o Braga já caiu de todas as competições, tem só o Brasileirão pela frente e quer brigar por essa vaga na Libertadores, né? O Bragantino tá bem na tabela do Campeonato Brasileiro. Então o Bragantino pode sim ficar com uma das 4 vagas diretas ou até um G6, por exemplo, caso tenham outros campeões aí das outras competições e aumentem as vagas para o Campeonato Brasileiro. Hoje o Bragantino é o 6º, 36 pontos, 3 pontos atrás do Grêmio, que é o 3º, então vem muito bem. E o Inter também tá irregular no Brasileiro, só que o Inter conseguiu uma classificação espetacular na Libertadores, né? Venceu o Bolívar na altitude, depois, na verdade, o Inter já havia vencido na altitude, isso mesmo, e aí confirmou a vaga. Me confundi nos jogos aqui, mas o Inter conseguiu confirmar a vaga diante do Bolívar, jogando em casa, 2 gols do Ener Valencia. Tá jogando muito na Libertadores, sendo fundamental para a campanha do Inter, que ainda tá derrapando um pouquinho no Brasileiro, é verdade, mas são 4 jogos de vencibilidade, 2 empates no Brasileiro e as 2 vitórias na Liberta. Lembrando que eu já disse aqui no pré-jogo, quem ganhou do Bolívar, quem é time brasileiro ganhou do Bolívar lá na altitude de La Paz, ganhou a Libertadores. Aconteceu com o Grêmio em 83 e o Palmeiras em 2020. Quem sabe, boa sorte para o Inter. Logo acima do Colorado, o seu rival. O Grêmio mantém a 6ª colocação. 2 vitórias seguidas no Brasileiro, 3ª colocação no campeonato. 3º melhor aproveitamento de 2023. O Grêmio que tem aí 66,7% dos pontos conquistados, com 28 vitórias, 10 empates e apenas 9 derrotas no ano. É um dos times que menos perdeu. O Grêmio fica atrás do Flamengo, porque o Flamengo, 5º colocado no nosso Power Ranking, também se mantém na 5ª colocação. Vem de 5 jogos de vencibilidade depois da derrota para o Olímpia. É um número bastante importante. E se recuperando bem no Brasileiro, venceu o líder Botafogo, algo que não faziam desde no começo do primeiro turno, já do começo para o meio do primeiro turno, quando o Atlético Paranaense venceu o Botafogo jogando em Curitiba. E o Flamengo, 4º colocado, 39 pontos, mesma pontuação do Grêmio, 2 atrás do Palmeiras. Diminuiu a distância para o Botafogo, agora são 12 pontos que separam os 2 times. Vai saber se ainda dá, né? Eu acho que o Botafogo já é campeão. Mas vamos lá. Mantive o Fortaleza no 4º lugar do Power Ranking. É o melhor ataque do ano, 105 gols marcados, 1 a mais que o Flamengo, é verdade que com um jogo a mais. Tem o 3º melhor saldo de gols do ano, 53 gols pró, só está atrás de Botafogo e Palmeiras, que tem 56. Perdeu a primeira partida depois de 7 jogos, e aí tem 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota aí no período. Então o Fortaleza está muito bem, obrigado. O Fortaleza que acabou perdendo para o Fluminense no finalzinho no jogo agora do Brasileirão e que vinha aí com essa sequência muito boa. Inclusive, o Fortaleza tinha 5 vitórias seguidas. E por isso, o time do Tricolor lá do Ceará fica ali na nossa 4ª colocação, apesar de ser apenas o 8º do Campeonato Brasileiro, mas está na briga, está somando pontos, está brigando para subir. Top 3 do pré-jogo. Botafogo merece a liderança? Fica comigo que eu te conto. E o top 3 do nosso pré-jogo se mantém igual. Mantive o Botafogo na liderança, Palmeiras em 2º lugar e Fluminense em 3º. Vamos por partes. Fluminense. Que maravilha o Flu na Libertadores. Esse Flu e Inter vai ser espetacular. E o Flu também continua brigando na parte de cima da tabela, 5º colocado do campeonato. Mais uma vitória, venceu o Fortaleza em casa. Fluminense tem só uma derrota nos últimos 10 jogos, com 7 vitórias no período. É que não dá para colocar ele acima de Palmeiras e Botafogo ainda. Mas o time do Diniz tem chances claras de ganhar a Libertadores esse ano. Pega o Inter agora na semi, depois decisão no Maraca contra a Boca ou Palmeiras. O torcedor do Fluminense está bem empolgado e o técnico da seleção brasileira está fazendo um excelente trabalho. Com o Cano inspiradíssimo, o John Kennedy entrou no time muito bem, tem Arias, tem Ganso, André, Samuel Xavier numa grande fase, o Nino, um grande zagueiro, o Fábio pegando tudo. Olha a escalação praticamente inteira do Flu. O Flu está jogando demais, mas mantém a 3ª colocação, porque o 2º é o Palmeiras, está na semi da Libertadores, não perde há 7 jogos, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, tem 4 vitórias e 3 empates no período e tem o 2º melhor aproveitamento do ano, 67,3% dos pontos, com 32 vitórias, 15 empates e apenas 8 derrotas.
o Palmeiras é o time que menos perdeu no Campeonato Brasileiro desse ano. Eu vou até conferir aqui de novo. É isso mesmo. Botafogo e Grêmio tem 9 derrotas, o Palmeiras tem 8. O Palmeiras é o time que menos perdeu esse ano na temporada 2023, né, inteira, desde o início do ano. E o Botafogo volta de confiança. Continua na liderança do Power Ranking do Pra Jogo, porque ainda tem o melhor aproveitamento e é por um pouquinho em relação ao Palmeiras. Tem um ponto a mais que o Palmeiras com o mesmo número de jogos. O Botafogo tem 67,9% de aproveitamento, 33 vitórias, uma a mais que o Palmeiras, 13 empates, 2 a menos que o Palmeiras e 9 derrotas, uma a mais. O que coloca o Botafogo um ponto à frente. O Botafogo, os dois têm 55 jogos, o Botafogo tem 112 pontos conquistados, o Palmeiras tem 111. Os dois times que mais pontuaram. Fortaleza também tem 111 pontos, mas o Fortaleza fez 4 jogos a mais. Então, Fortaleza está ali no nosso top 4. O Botafogo se mantém aí como o primeiro. 2 derrotas seguidas, sinal amarelo. O Botafogo tem uma sequência dificílima agora pelo Brasileirão. Pega Atlético Mineiro e Corinthians fora de casa nos próximos 2 jogos. Pode ver a diferença para o Palmeiras cair para apenas 4 pontos, mas a diferença é muito grande, a gordura é muito alta. A gordura também é muito grande, né? Muito alta não, muito grande. E o Botafogo segue líder disparado do Brasileiro e segue aqui no nosso top 1 do Power Ranking do Pra Jogo. Gostou dessa brincadeira? Tem acompanhado aqui os vídeos do canal? Então deixa o like, compartilha com seus amigos. A gente faz uma brincadeira bem sadia aqui sempre, com análise, com informação e, claro, com muita opinião. Porque aqui no Pra Jogo a gente tenta trazer algumas coisas diferentes, dar uma pitadinha de opinião, de debate aqui para vocês sempre, legal? Gosto muito de números, gosto muito de análises e teremos várias delas aqui no nosso canal. Sente falta de algum assunto? Deixa seu comentário, escreve aí o que você quer que a gente fale, que a gente vai trazer conteúdo bem legal aqui para você no canal. Então, siga a gente em todas as redes sociais, @é sempre a mesma, canal Pra Jogo. A gente está em todas as redes e a gente está fazendo um trabalho aqui e a gente tem gostado muito do resultado e tem tido aí o carinho de vocês. Agradeço muito por isso. Deixe sempre seu like, sempre seu comentário, porque nos deixa muito felizes aqui na equipe do Pra Jogo. Combinado? Tá pra jogo? Então segue a gente nas redes sociais e vem comigo.